Seja bem-vindo à aula de número 3 do curso de japonês para iniciantes. Aqui quem está falando é o Luiz Rafael e durante essa semana a gente está realizando completamente online um curso de japonês para iniciantes formado por 6 aulas bem completas para você dar os primeiros passos na língua japonesa. E mais do que ensinar para você palavras, frases, pronúncia e diálogos, eu quero mostrar para você que aprender japonês é possível. E aprender japonês é um caminho para você tornar realidade diversos sonhos que você possivelmente tem relacionados ao Japão. Talvez você admire a cultura pop japonesa ou talvez você goste de uma coisa mais tradicional, mas de alguma forma o Japão chama a sua atenção e sempre que você está envolvido com o país, o seu coração canta mais alto e você quer estar muito mais próximo. Se você quer ter a oportunidade de conhecer o Japão, quem sabe até mesmo morar no Japão, ou construir uma vida onde você vai estar envolvido com coisas do Japão, você vai ter a oportunidade de se relacionar com os japoneses, consumir conteúdo vindo do Japão e quem sabe até usar isso na sua vida profissional, aprender japonês é o caminho. E além de aprender japonês ser o caminho para isso, é uma atividade nova que você desenvolve. Você treina o seu cérebro, você desenvolve um novo hobby e você faz uma coisa extremamente legal e satisfatória. Essa é a nossa aula de número 3, que está sendo publicada na quarta-feira, caso você esteja vendo seguindo a nossa sequência. Mas esse curso de japonês para iniciantes, as aulas são publicadas na segunda, na quarta e na sexta. E é muito importante que você assista todos. Você tem que assistir na sequência, porque tudo que eu falo numa aula, eu considero o que foi passado na aula anterior. Então, se você está chegando agora nesse curso e você ainda não viu as aulas número 1 e número 2, elas estão disponíveis aqui. É só nessa página você navegar que você vai encontrar o link para ir para a primeira aula. Assiste a aula de número 1 com bastante atenção, depois assiste a aula de número 2 com bastante atenção e aí você está pronto para assistir essa daqui. Ao mesmo tempo, quero dizer para você que essas aulas ficam disponíveis só essa semana. É um curso de japonês para iniciantes rápido também, para você colocar foco durante essa semana, para você ficar imerso no japonês durante essa semana. Por isso, você tem até domingo à noite, dia 5 de abril, para assistir essas aulas. Todas elas vão sair do ar, não vai ficar no YouTube, não vai ficar no Facebook. Se clicar no link dos e-mails, eles vão parar de funcionar. Não tem jeito. Eu quero que você assista essas aulas durante essa semana para você estudar com intensidade durante esses dias. Tá combinado? E agora nós vamos entrar no conteúdo da aula de número 3. Nós vamos continuar o nosso aprendizado de japonês. Aqui você vai aprender mais palavras, vai aprender mais frases e vai sair daqui falando mais coisas em japonês. Antes da gente começar, quero mostrar uma coisa para você. 今日はですね、私の日本語の体験と便利なコツについて少し話したいと思います。1年半ぐらいで日本語のことを勉強しています。やっぱり最初の時には、やっべえ、難しいな、この言語。無理だよ、無理。という思いましたけど、今は全然難しくないと思って、それにポルトガル語より日本語めっちゃ安いだと思いますし、今日はね、アニメとかドラマを見るときに 80% ぐらい理解できて、そんなことにはすっごい嬉しいです。では、私の勉強法は、まず、一つずつ覚えることに力を入れます。例えばね、一つの内容をよく理解した上で、次の内容へ進むようにしています。滑らかに話せる条件として、たくさんの単語がしっかり頭に入っていることと、言語の主な構造が身についていることが必要になって、ですからアニメを見たり、漫画を読んだり、音声付きのテキストを勉強したりすることを目指してみてね。最後の一言は、諦めないでください。絶対諦めないで。では皆さん、そんな気持ちで頑張ってください。で、動画見てくれてありがとうございました。Legal, né? E eu te mostro essas histórias, te mostro esses depoimentos, te mostro esses vídeos para mostrar para você que aprender japonês é sim possível. Se essas pessoas conseguiram, você também consegue. A única coisa que elas fizeram diferente de você é que elas resolveram se dedicar ao aprendizado de japonês. Tomaram a decisão de levar o aprendizado de japonês a sério e seguiram um método que eu estou apresentando aqui para você. Seguiram essa forma de estudar que eu estou apresentando para você durante essa semana. Então, vamos agora para o nosso conteúdo. Vamos então à nossa aula de número 3 aqui, onde a gente vai falar sobre a escrita japonesa. Nas aulas 1 e 2, eu falei para você o conceito de estruturas do japonês, né? Com isso você aprendeu já suas primeiras frases,
suas primeiras palavras, e a gente usou tudo isso dentro de um diálogo. E agora a gente vai para a escrita japonesa, né? É de conhecimento de todo mundo que o japonês tem uma escrita diferente e talvez vocês tenham dúvidas de o que é aqueles símbolos que às vezes parecem casinhas e tudo mais. A gente vai começar a falar sobre eles, trazer uma boa introdução para você e trazer muitos exemplos práticos. Inclusive na aula de número 4 a gente vai estudar mais um diálogo em japonês, só que dessa vez usando a escrita japonesa e mostrando para você o que está acontecendo ali. Então, para a gente começar, é importante você entender que no japonês a gente tem 3 sistemas de escrita. É como se fossem 3 alfabetos. Eu coloco entre aspas porque o termo alfabeto não é o mais adequado para isso, mas alfabeto é o que a gente conhece. Então, é como se fossem 3, né? E alguns ensinamentos sobre eles, né, algumas coisas iniciais, são o seguinte. Os 3 são usados ao mesmo tempo, tá? Os 3 são usados ao mesmo tempo. Não existe um texto que está em um, outro texto que está em outro. No mesmo texto em japonês, todos são usados ao mesmo tempo de acordo com a necessidade ali daquele momento. Inclusive vai ter um exemplo aqui para eu mostrar para você. Outro ponto é, não é você quem escolhe ou decide qual usar. Então, não vai fazer sentido você perguntar como eu sei se eu vou usar hiragana, katakana ou kanji. Não é você que faz essa pergunta. As palavras elas já são de um jeito, tá? E você vai aprender a palavra do jeito que ela é, com o sistema de escrita que ela usa e você apenas repete. Então não existe nenhum processo de escolha da sua parte quanto a qual usar. Você simplesmente repete as palavras do jeito que elas são. Um ponto muito importante aqui. O terceiro sistema de escrita, o kanji, você com certeza terá dúvidas sobre ele no começo do seu aprendizado. Por quê? Para entender como que o kanji funciona, a gente precisa ter uma base de conhecimento da língua japonesa antes. E essa base tem que ser construída. E como que essa base é construída? Com tempo de estudo. Todo dia você dá um pequeno passo à frente, você aprende uma coisa nova e aí essa base de conhecimento é construída. Isso te permite cair a ficha para você sobre como funciona o kanji. Então, se você continuar progredindo, tudo sobre kanji que você tiver de dúvida, fica tranquilo que vai desaparecer. O importante é você não parar. O importante é você estar sempre avançando e aprendendo uma coisa nova a cada dia. A primeira coisa que a gente tem que aprender é o hiragana. E é muito importante você não pular etapas. Você tem que primeiro aprender o hiragana, que eu vou falar sobre ele nessa aula. Depois a gente aprende o katakana e depois a gente é introduzido ao kanji. Por esse motivo, eu vou dar uma introdução geral sobre todos aqui para você. Eu vou mostrar eles na prática e eu vou buscar ser o mais didático possível com o objetivo de não fazer confusão, tá? E quando for alguma coisa que eu vou falar, olha, não dá para você entender isso agora, porque falta base, eu vou falar isso para você. E aí, saindo dessas aulas aqui, para você começar a estudar japonês efetivamente, você vai começar pelo hiragana. E quando você dominar ele 100%, aí você passa para o katakana e depois você vai para o kanji. Aqui eu tenho um exemplo, inclusive é um exemplo retirado do nosso livro, que mostra os 3 sendo usados ao mesmo tempo. Então a frase que temos aqui ó, é Kore wa Yamada-san no kuruma no taia desu. Isto é o pneu do carro do senhor Yamada. Então, em preto, a gente tem hiragana. Em azul, a gente tem katakana. E em verde, a gente tem kanji, né? O que está acontecendo nessa frase? Essa frase só usa coisas que você já aprendeu, que são a estrutura de afirmação, com o des, e a estrutura da partícula no, que é uma coisa pertence a outra, né? Além do... Tem mais uma também, estrutura da partícula wa, que fala sobre o que estamos falando. Ok? Então, eu vou explicar essa frase aqui para você, né? Nós temos primeiro a palavra kore, que significa isto. Ok? Isto. Depois temos o nome da pessoa, Yamada-san. É o senhor Yamada. Aí temos aqui kuruma, que significa carro.
E por fim, taia significa pneu ou a roda. Tá? Então, aqui temos a partícula wa, vou colocar em vermelho. Aqui temos a partícula no. E aqui temos a partícula no de novo. Então, quando ele fala, lembra da partícula wa? É importante você ter visto as outras aulas. Ela fala sobre o que eu estou falando. Então, quando eu falo kore wa, a ideia que vem por trás é falando sobre isto, né? Vou colocar aqui no romanizado também. Falando sobre isto, aí ele vai fazer uma afirmação. Yamada-san no kuruma. O carro do senhor Yamada. Né? O que vem depois pertence ao que vem antes. Só que aí temos de novo essa relação aqui. Temos aqui, ó, kuruma no taia, que é o pneu do carro do senhor Yamada. Ou seja, a partícula no desse jeito pode ter vários elementos, sempre que o que vem depois pertence ao que vem antes. Então, ó, falando sobre isto, o pneu do carro do senhor Yamada é. Então, isto é o pneu do carro do senhor Yamada. Ou seja, isso são estruturas que a gente já aprendeu na aula passada. Só que agora está escrito em japonês, né? Está escrito com os sistemas de escritas do japonês. O hiragana, eu vou falar sobre ele já. O katakana é o que está em azul. Nós temos uma única palavra aqui em katakana. E ele é usado para palavras que são derivadas de outros idiomas, que não o japonês. Então, essa palavra aqui é derivada do inglês, tá? Então, ela é escrita aí, katakana, tá? A gente vai falar sobre ele também nessa aula. E o kanji, a maioria das palavras em japonês são escritas em kanji, tá? Sendo que o hiragana, ele acaba sendo usado ou para palavras muito comuns, para palavras de gramática, como o des, né? Palavras das estruturas. As partículas são em hiragana, né? Agora eu colori em vermelho, mas ele estava em preto porque aqui nós temos hiragana. Então vamos aprendendo uma coisa de cada vez, que isso vai ficar claro para você. Vamos começar pelo hiragana. Eu tenho aqui uma tabela com ele. Ele é formado por 46 letras. E o que acontece? No português, a gente junta letras para formar uma sílaba. No japonês, cada uma dessas letras já é um som completo. Então você não junta eles para formar sons. Eles sozinhos já são sons. Existem apenas alguns casos onde eles se juntam, mas você vai ver isso mais à frente. Então, começando aqui, ó, vou falar pelas colunas, tá? De cima para baixo. Aqui eu tenho A, I, U, E, O, tá? Em português, as vogais é A, E, I, O, U. Né? Em japonês é A, I, U, E, O. Seguindo essa linha, a gente tem já as sílabas. Então, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Então, esse símbolo sozinho, ele já tem o som de Ka. Esse símbolo sozinho já tem o som de Ki. E assim por diante. Ok? Depois temos aqui o Sa. Então, Sa, Shi, Su, Se, So. Olha só, no japonês não existe o som de Si, e sim Shi. Então, Sa, Shi, Su, Se, So. Ok? Depois temos aqui o Ta. Fica Ta, Chi, Tsu, Te, To. Duas observações aqui. Esse som aqui, eu poderia romanizar ele assim, ó. Ti, Ti. Apesar de algumas regiões do Brasil falarem ti, né? E tá tudo bem, só que em japonês é ti. Só que na romanização, é uma conveniência meio que mundial, acaba romanizando como CHI. Só que quando você vê isso aqui romanizado, você tem que falar ti. Então, ta, ti, tsu, te, to. Exatamente. No japonês não existe o som tu, e sim tsu. Então, ta, ti, tsu, te, to. Ok? Depois temos aqui o na, ni, nu, ne, no. Não tem muito segredo. Aí temos a do ha. Ha, hi, hu, he, ho. Ó, ele é romanizado com HA, só que é lido assim, ó. Ha, hi, hu, he, ho. E a observação vem para esse daqui, ó. Ele não vai ser, primeiro, não existe hu no japonês, né?
Só que, apesar dele ser romanizado FU, você não vai falar FU, né, bem forte. Você vai falar FU, FU. É tipo você falar FU sem encostar os lábios. Ó, FU. Mas aí você vai escutando bastante e você vai pegando. Depois temos o MA, que aí não tem segredo essa aqui também. Ma, mi, mu, me, mo. Depois temos, aqui nessa só tem 3. Ya, yu, yo. Ok? Depois nós temos o ra. E aqui tem um detalhe também. A gente romaniza com RA, só que em português, se você tem isso aqui no começo de uma palavra, você vai falar ra, né? Por exemplo, Rafael. Agora, se ele está no meio, você fala ra. Por exemplo, cara. Em japonês, essa letra aqui tem o som de ra, independente de qual parte da palavra está. Então você vai ler ra, ri, du, de, do. Ra, ri, du, de, do. Ok? E na última nós temos aqui, ó, wa. Beleza? Wa. Depois, esse aqui, apesar de ser romanizado como WO, o som dele é O. Lembra da partícula que a gente viu lá na aula anterior? Então, que ela aparecia em algumas estruturas, né, lá no diálogo, é com essa letra que vai escrever. Então, o som dela é O. E depois temos a letra O nome dessa letra é E ela serve para fazer sons, por exemplo, se eu unir esses dois aqui, ó, vai ficar ron, ron, e assim por diante, tá? É como se fosse um N após uma sílaba em português. Para ficar mais fácil de você entender o uso, vamos pegar algumas frases que apareceram já para você, só que agora a gente vai escrever elas em hiragana. Então temos aqui, ó, lembra da palavra que significava noite, né? Yoru. E tinha aquela frase que significava é noite. Acho que foi a primeira frase que eu te ensinei aqui no curso. Então fica assim, ó, yoru desu. Yoru desu. Essa frase inteira escrita em hiragana fica assim, ó. Essa letra yo, essa letra du, essa letra de, essa letra su. Então, yoru desu. Lembrando que quando eu tenho a letra su no final assim da palavra, o som fica des. Ó, des. Yoru desu. Ó, yoru desu. Perceba que são 4 letras só para a frase inteira, né? Em português é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o dobro. Justamente porque no português você junta consoantes com vogais para formar sílabas, enquanto no japonês a letra sozinha já é uma sílaba. Ok? Então, yoru desu. Aí tinha outra frase falando é um mundo. Sekai desu. Sekai desu. Aqui temos a letra C, aqui temos a letra K, aqui temos a letra I. Então, sekai. Sekai desu. Sekai desu. É o mundo, né? Tinha uma outra frase lá falando é trabalho, né? Temos aqui, ó. Shigoto. Shigoto desu. Shigoto desu. Tá? Tem um detalhe aqui que é o seguinte. Essa letra aqui, ó. Se você procurar ela na tabela, você não vai encontrar. Você vai encontrar essa daqui, ó. E na tabela vai estar assim, ó. Ko. Vou até te mostrar aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ko. Né? O que acontece é que existe esse sinalzinho aqui no japonês que tem o nome de tenten. E ele muda o som de algumas letras. Só que é muito fácil pegar isso daí. Que é o seguinte. Ó, aqui eu tenho a letra Ko. Ele vai virar essa aqui, que é igual a Go. Isso vale para todas dessa coluna aqui. Então, voltando aqui, né? Ó. Ka, ki, ku, ke, ko. Se eu colocar o tenten em qualquer uma delas, vai ficar ga, gi, gu, ge, go. Ok? Ele é como se fosse um sinal de aspas, né, no cantinho ali. E ele aconteceu isso aqui nessa palavra, shigoto, ok? Para ficar mais fácil, eu até te explico como se fosse uma letra separada. A hora que você estudar a fundo o hiragana, você vai conseguir pegar isso daí, você vai aprender todos os casos em que isso acontece. Isso acontece aqui no des também, né? Lá na tabela você não vai encontrar a letra D.
você vai encontrar a letra T, que é aqui, ó. Aqui, a letra T. Só que quando você coloca o tem, ele vira D, ok? Bem fácil isso, hein? Voltando aqui, né? Temos aqui, shigoto desu. A outra aqui que significa sou eu, né? Lembra dessa frase? Watashi desu. Temos aqui, ó, watashi. Watashi desu. Olha só, watashi desu. Watashi desu, né? Mesma frase que a gente aprendeu anteriormente, escrita em hiragana. E para finalizar essa parte, uma outra frase que apareceu, só que maior. Koko wa toshokan desu. Aqui é a biblioteca, né? Então, nós temos aqui, ó, ko, a letra ko, ela duas vezes, koko significa aqui, né? Então temos aqui, ó. E aí tem o seguinte, lembra que a gente aprendeu a partícula wa? Que ela estava assim, ó. Ela significa sobre o que a gente está falando, o assunto principal. Essa partícula, por uma questão de exceção, ela é escrita com essa letra aqui, que tem o som de ha. Só que quando ela é a partícula, você vai ler como wa. Isso é uma exceção, tá? Ela é até, parece mais na escrita desse jeito, como partícula, do que dentro de uma palavra. Então, nesse caso, você tem que guardar que a partícula wa é escrita com a letra que na tabela vai estar como ha, mas ela é lida como wa, ok? Então, ó, koko wa, vamos ler até aqui, ó, koko wa, falando sobre aqui, em relação a aqui, né, o assunto principal é o aqui, aí ele vai fazer uma afirmação sobre, aqui, ó, toshokan desu, biblioteca, é a biblioteca. Temos uma coisa diferente aqui, né, ó, temos a letra to, e aqui temos duas letras, né? E o som disso é sho. Lembra lá no começo da aula que eu falei que existe uma situação onde você junta duas letras para formar um som? Aqui é um exemplo deles. Então é o seguinte, ó. Se você olhar na tabela, essa letra aqui tem o som de shi, correto? Se você olhar na tabela, essa letra aqui tem o som de yo. Ok? Vamos lá olhar, ó. Vamos aqui na tabela. Tá aqui, ó, sa, shi. Aqui, som de shi. Essas três aqui, ó, ya, yu, yo. Essa aqui tem o som de yo, ok? Voltando lá. Quando eu uno a letra shi com a letra yo pequena, tá vendo que ela tá menorzinha aqui, ó? Ela tá aproximadamente metade da altura da outra. O som fica sho, ok? Isso acontece não só com ela, acontece com essas três aqui, ó. Se eu juntar a letra shi com a letra ya pequena, fica sha. Se eu juntar com esse aqui, fica shu. Se eu juntar aqui, fica sho, ok? E algumas palavras vão ter esses sons. Então, to, sho, kan. Temos aqui a letra K e temos aqui a letra que é aquela do cantinho que eu tinha mostrado. E quando junto os dois, ó, não é bem juntar, é uma após a outra. O som vai ficar kan, kan, igual tá aqui, ó, kan. Só cuidado para não anasalar tanto, igual você faria em português, né? Kan, né? É kan, kan, ao invés de kan. Então, kan. E a palavra fica toshokan, que é a biblioteca, desu. Tá afirmando que é a biblioteca, ok? Então aqui foi uma breve introdução sobre o hiragana, que é a primeira coisa que você tem que aprender quanto à escrita do japonês. Você tem que se dedicar a aprender aquelas 46 letras e se tornar capaz de reconhecer o som que cada uma delas tem. E com isso você fica pronto para ir para o katakana, que a gente vai falar sobre ele agora. E no katakana, nós também temos 46 letras, semelhantes ao hiragana. E como eu já adiantei um pouco para você, ele é usado para palavras que não são originalmente japonesas. Elas hoje são palavras sim em japonês, mas a origem delas veio de fora.
Você não vai precisar se preocupar em como eu vou saber a origem da palavra. A palavra vai aparecer para você já em katakana e você vai memorizar ela em katakana ou no outro sistema de escrita. Não é você que faz esse julgamento, a palavra já é de tal forma, conforme eu vou mostrar para você. Então, para começar, nós temos as mesmas letras, né? A, I, U, E, O. Só que com outra forma, né? O katakana ele é um pouco mais reto, ele é um pouco mais quadrado do que o hiragana. Algumas letras são inclusive muito parecidas com o hiragana. Por exemplo, a letra Ri, ela é muito parecida. A letra K, ela é muito parecida e assim por diante. O processo de aprendizado dele, como eu disse, você começa a estudar ele depois que você terminar o hiragana. A base de conhecimento que você vai adquirir com o próprio hiragana vai te ajudar a aprender ele, mas é importante você não querer correr com as coisas. Aprenda o hiragana com calma e aí você pode ir para o katakana. Todas as regras, por exemplo, o tenten que eu mostrei, né? Por exemplo, o ka vira ga, o ki vira gi, se aplicam também para o katakana, ok? Vamos pegar algumas frases aqui para mostrar eles sendo usados juntos na prática, né? Lembra daquela frase que falava aqui é a biblioteca? Agora eu tenho uma frase falando aqui é o Brasil. Então, ó, koko wa Brasil desu. Koko wa Brasil desu. A palavra koko é escrita em hiragana. Como que você sabe? Ué, você já aprendeu ela. Ela já apareceu, ela é em hiragana. Temos aqui a partícula wa, que é escrita com a letra ha. E aí nós temos aqui uma palavra em katakana, que é a palavra referente a Brasil, né? E é formado aqui pela letra bu, pela letra da, pela letra di e pela letra du. Essa primeira letra aqui você não vai encontrar na tabela. É a letra hu, com o tenten. Ele vira bu. Essa daqui você também não vai encontrar na tabela. Você vai encontrar ela assim, ó. Shi. E com o tenten vira di, né? Então eu vou colorir aqui em verde o katakana para você ver que na mesma frase você tem palavras em katakana, né? Então parte da frase está em hiragana, que são a partícula, a estrutura e uma palavra originalmente japonesa que é escrita em hiragana e uma palavra em katakana. Então, koko wa Brasil desu, né? Outro exemplo. Eu sou brasileiro. Watashi wa Braziljin desu. Essa frase, inclusive, já apareceu, né? Nós temos aqui a palavra watashi, que significa eu. Temos aqui a partícula wa, escrita com a letra ha. E aí, lembra que eu falei para você que Braziljin significa brasileiro? Apareceu na aula passada, né? Esse jin, que dá a ideia de pessoa, ele não é em katakana. Ele é escrito ou em hiragana ou em kanji. E depois eu explico para você essa questão do ou um ou outro. O fato é que na vida prática ele vai aparecer em kanji. Mas para os iniciantes e para as crianças estudando japonês, as palavras em kanji são escritas em hiragana quando elas estão no processo de aprendizagem. Então, essa parte aqui, ó, vai ser em katakana. Essa parte aqui, no nosso caso, é em hiragana. Então, essa palavra fica assim, ó. Brasil é em katakana, jin é em hiragana. Ok? Porque essa parte é uma palavra e esse aqui é outro elemento, tá? Então, watashi wa Braziljin desu. Eu sou brasileiro. Ok? Outro exemplo aqui. Toshoshitsu no printer. Isso aqui estava inclusive presente no nosso texto, né? Eu até falei na aula passada que a palavra para impressora, printer, ela é derivada do inglês, né? Então ela tá aqui, ó, escrita em katakana. Printer. Tá separado aqui, ó. Pu. E aqui temos um outro sinal que não é o tenten, é o maru.
Na tabela você encontra essa letra aqui, ó. Fu. Quando a gente coloca o tenten, ela vira isso aqui, ó. Bu. E quando a gente coloca o maru, ela fica pu. Aqui temos a letra ri, aqui temos a letra aqui temos a letra tá e aqui temos um sinal de prolongamento. Porque aqui, ó, você vai ler assim, ó, purinta. Aqui temos a letra tá e quando a gente coloca o sinal de prolongamento, ele puxa, ó, fica tá. Então, purinta. Aqui temos toshoshitsu, que é a biblioteca. Aqui temos a partícula no, que dá a ideia de posse, né? Então, a impressora da biblioteca. Toshoshitsu no purinta. A impressora da biblioteca. Ok? Outro exemplo, usando tudo aqui. Lembra que eu falei usar a impressora? Isso estava lá no nosso diálogo. Purinta o tsukau. Eu falei para você que tsukau é o verbo usar. Em hiragana, esse verbo é escrito assim, ó. Tsukau. Cada um é um hiragana aqui, ó. Tsukau, né? Tinha também a partícula o, porque tinha aquele padrão nosso de quem usa alguma coisa. A coisa que ele usa vem antes da partícula o, né? E ele é escrito com essa letra aqui, ó. Lembra lá na tabela do hiragana que eu mostrei para você que é romanizado com W-O, mas o som dele é O. Essa letra serve só para essa partícula. Não existe nenhuma palavra em japonês que use essa letra, a não ser a própria partícula. Ok? E aqui temos novamente a impressora. Purinta. Então, purinta o tsukau. Temos aqui uma palavra em katakana. Purinta. Temos a letra O. Temos aqui tsukau, que significa usar. Ok? Usar a impressora. Você deve ter notado aqui nessas frases, né? Que a gente não tem espaço entre uma letra e outra. Em português a gente tem, ó. Coloca aqui. No japonês, não. Então, o fato do japonês ter diferentes sistemas de escrita faz com que não haja necessidade de espaço entre as palavras. Isso pode parecer estranho num primeiro momento porque você não está acostumado. Só que à medida que a gente começa a aprender a ler em japonês, isso se torna simples e óbvio. É mais um tipo de coisa que, quando você adquire uma base de conhecimento, isso se torna fácil, né? Então, ó, fica um ensinamento também. Tudo que parecer estranho, na verdade é que você não está acostumado. Estranho é o contrário de familiarizado. Quando você mantém contato com alguma coisa, ela deixa de ser estranha e se torna familiar para você. Aqui eu peguei um texto, um parágrafo de um texto em japonês, completo, né? Usando kanji, usando hiragana, usando katakana, para mostrar para você um pouco da questão do espaço, né? Ó, não tem espaço entre as palavras. Só quando a gente tem a vírgula aqui, ó, ela pega um espaço depois. Mas aqui eu tenho várias palavras e como que um japonês consegue ler isso daqui? Como que ele não mistura uma coisa com a outra? Justamente por causa do funcionamento da língua, né? A existência das partículas, a existência das estruturas e os diferentes sistemas de escrita. Então a gente tem aqui, ó, primeiro, aqui é número, né? E esse kanji aqui significa o número, a ordem. Aqui ele está falando sobre ligar para o número 110, chama Hyakutoban, que é um número que você disca para emergência. Então é como se aqui a gente tivesse uma palavra, tá? Aqui nós temos a partícula. Então tá vendo que você tem uma palavra formada por números e kanji, e aí você tem uma partícula em hiragana, que é uma partícula muito usada no japonês. As partículas são poucas, são 6 ou 7 partículas que são usadas em praticamente tudo, então elas sempre se repetem. Aqui eu tenho uma palavra em kanji, né? Que significa polícia. A palavra inteira está em kanji. Aqui a gente tem uma partícula em hiragana, partícula ni. Aqui nós temos um verbo. E a maioria dos verbos em japonês é formado por uma parte em kanji e a conjugação dele, a flexão dele em hiragana. Então, quase todos os verbos são assim. Então, isso é o suficiente para você separar. Aqui tem um verbo.
Aqui nós temos outra palavra em kanji. E aqui nós temos outra partícula, que é a partícula de. Então tá vendo que o fato do japonês ter diferentes sistemas de escritas e as partículas que se repetem faz com que não seja um grande problema o fato de não ter espaço. Ficaria até feio se tivesse, ó. Mas eu vou pôr até o espaço do tamanho japonês. Ó, não tem sentido ter isso aqui. Dá na mesma, ó. Porque a diferença tá claro nas partículas, tá claro nas palavras e tá claro nos sistemas de escrita. Ok? Então fica tranquilo com isso, que isso se torna completamente natural para você. Então com isso a gente fez uma introdução no hiragana e no katakana. E o sistema de escrita que faltou para a gente foi o kanji, né? E como eu falei no começo da aula, kanji é um assunto que você se torna capaz de compreender quando adquire uma base prévia de conhecimento. Então entrar nesse assunto a fundo agora vai ter só uma consequência: dúvidas excessivas, que talvez você até já tenha com o que eu passei para você sobre o hiragana e sobre o katakana. E o maior erro que estudantes de japonês cometem, isso faz eles desanimarem, faz eles desistirem e tudo mais, ou achar que a língua é difícil, é tentar aprender tudo de uma só vez. Então eu convido você a aprender uma coisa de cada vez, junto comigo. Eu vou ensinar para você uma fórmula que vai ser usada nos seus estudos de kanji. E na próxima aula, na aula de número 4, que já está disponível aqui junto com essa, eu vou introduzir o assunto, vou trazer suas primeiras palavras em kanji e explicar o que está acontecendo. Sempre que você observar uma palavra em kanji, você vai pensar que ela tem uma forma, que é a forma que ela tem, né, o desenho dela. Essa forma tem um som e esse som vai ter um significado. E a gente vai fazer isso na próxima aula. O objetivo, por enquanto, é você assimilar bem a ideia do hiragana e do katakana. Ok? Você pode até começar a praticar o hiragana já. E a gente se vê na próxima aula. E essa foi a aula de número 3 do nosso curso de japonês para iniciantes. E quando a gente chega nesse ponto, algumas pessoas já começam a perguntar: quando eu acabar essas 6 aulas, como que eu faço para continuar estudando? E para mim ir até um nível avançado de japonês, até um nível que me deixe fluente no japonês, o que eu posso fazer? Eu já falei para você um pouco na aula de número 1, mas o programa Japonês Online, a gente aqui é uma escola de ensino de japonês pela internet. E a gente tanto produz muito conteúdo gratuito, a gente tem nosso canal do YouTube, nossa conta no Instagram e eventos como esse curso que você está participando agora, que tem o objetivo de proliferar o aprendizado da língua japonesa, levar essa possibilidade para o maior número de pessoas possível. E agora a gente está justamente vivendo um momento onde muitas pessoas estão em casa, estão tendo a oportunidade de passar mais tempo consigo mesmo e descobrir novos hobbies, descobrir novas oportunidades, descobrir novas coisas para fazer que talvez aquela rotina maçante do dia a dia nunca tinha dado um tempo ou dado uma folga para você pensar nisso. E a gente produz muito conteúdo acreditando que aprender japonês é possível e a gente quer levar essa possibilidade para a maior quantidade de pessoas possível. Mas nós temos também a nossa plataforma completa de aprendizagem, nós temos o nosso curso completo, onde a gente estuda junto, a gente estuda com acompanhamento, tirando todas as suas dúvidas e com material sequenciado, passo a passo, um passo de cada vez, que te leva até um nível avançado de japonês. Te torna um estudante independente, autossuficiente, avançado e com domínio da língua japonesa, pronto para usar ela em tudo que você quiser, pronto para abraçar as oportunidades que isso traz. Eu abro as matrículas para essa plataforma normalmente depois de eventos como esse. E a data da abertura das matrículas da próxima turma acontece no dia 6 de abril, segunda-feira. E quem fizer a matrícula na segunda-feira vai ter uma condição muito especial. Então, se você tem interesse, se você até já estava esperando por isso, assiste com bastante atenção e deixa para mim um comentário para eu saber que você está realmente interessado, porque a gente vai preparar todas as informações sobre isso nas próximas aulas, ok? Por enquanto, eu quero que novamente você participe, seja respondendo as minhas mensagens, seja deixando um comentário, deixando suas dúvidas, dizendo o que você achou, dizendo se você tem interesse em ingressar na nossa plataforma e eu vejo você na nossa próxima aula. A nossa próxima aula já está publicada, que é a aula de número 4, está aqui nessa mesma página. A gente está publicando aula 1, 2, 3 e 4 na quarta-feira, 5 e 6
na sexta-feira. Então, na sexta-feira saem as 2 últimas aulas. Agora você já pode seguir em frente para a aula de número 4. Estou te esperando lá. Bons estudos!